A gente traz aí, a princípio, quais serão os suplentes que vão assumir essas vagas deixadas pelos deputados, tanto na Câmara Federal em Brasília, quanto na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, né? Já que a gente está falando do Beto Preto, são 4 deputados federais, a princípio, e 2 estaduais que devem deixar as suas cadeiras vagas no parlamento para dar lugar aos suplentes. Vamos começar pela Câmara Federal. Por lá, o que já é certo, né? Deputado federal Ricardo Barros, do PP, e Leandre Del Ponte devem sair, porque vão assumir secretarias aqui, né, no nosso estado. E aí tem essa vaga do Beto Preto, como o Mark já desenrolou ali a situação, ele fica mais alguns dias por lá, mas também deve liberar a cadeira para um suplente. Além deles, deputados estaduais, temos Mauro Moraes, do União Brasil, e Marcelo Rangel, do PSD, que também foram nomeados para secretarias de Ratinho Júnior e devem então deixar as suas cadeiras. Além do deputado Enio Verri, deputado federal do PT, que também vai se licenciar do cargo para assumir a direção de Itaipu. Então, quem entra a princípio nessas vagas paranaenses? No lugar de Ricardo Barros, quem deve assumir é Marco Brasil, primeiro suplente do PP. Ele tem 57 anos, é comentarista e radialista, tem domicílio eleitoral em Londrina, no norte do estado, e teve pouco mais de 50.500 votos nas eleições de outubro. No ano passado, ele ocupou o lugar na Câmara dos Deputados por 120 dias, no lugar de Valdir Rossoni. Em substituição a Leandre Del Ponte, que também vai assumir uma secretaria aqui no nosso estado, entra Stefanes Júnior, como o Mark falou, que foi deputado federal já também em legislaturas anteriores, foi deputado estadual e até mesmo vereador em Curitiba. O Beto Preto, depois desse período que ele vai ficar lá em Brasília, a hora que ele sair, deverá ser substituído por Rodrigo Estácio, do PSD, que é natural de Guarapuava, ele que teve pouco mais de 47 mil votos para deputado federal e já exerceu mandatos aí lá na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Aqui no nosso estado, quem sai da Alep também é Marcelo Rangel, do PSD, e deve entrar Pedro Bazana, do PSD também, diretor da Federação da APAES do Paraná em 2013 a 2016, ele que foi vice-prefeito de Arapongas. Em novembro de 2021, ele teve o seu primeiro mandato como deputado estadual na Casa Legislativa por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, que cassou os mandatos ali de Fernando Francischini e também de outros 3 deputados estaduais do partido. Então, na última legislatura, ele estava por lá por conta dessa situação que aconteceu na Justiça Eleitoral. Ainda na Alep, quem também sai é Mauro Moraes, do União Brasil, e o suplente do partido é o Nelson Justus, que também é deputado aí já de longa data, desde 1990. Ele está na Assembleia Legislativa, já presidiu a casa algumas vezes, perdeu um pouco de espaço de poder depois de algumas acusações aí de nomeações irregulares, por isso teve menos votos nas últimas eleições, mas teve papel decisório também na última legislatura, quando ele era líder ali da Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão da casa, aquela que alega a constitucionalidade de todos os projetos, então tinha bastante influência na Assembleia Legislativa e deve retornar agora então nesse ano, Mark. E no chat, quando a gente fala dos suplentes, muitos ouvintes têm a questão de que eles às vezes não acham justo porque eles dão o voto para um deputado e aí ele vai se afastar e vai entrar o suplente, mas a gente tem que lembrar que os votos são para o partido, então tá garantida aí também esse espaço dos suplentes sempre, né? É isso, Manu. Vamos lá. Essa questão é importante até para esclarecer as pessoas. Veja, o suplente não é alguém que caiu do caminhão de repente. Ele também fez votos, não conseguiu o número de votos suficientes por causa das vagas que eram disponíveis, né? São 30 vagas, no caso do deputado federal. Então, os 30 melhores colocados nos seus respectivos partidos ou federações, enfim, coligações, conseguem as vagas, mas os suplentes também tiveram votos. Importante falar isso. Então, eles também são representantes do povo. Agora, essa relação do eleitor com o seu candidato, aí sim tem que ser uma relação de cada eleitor com o seu candidato. Quem não está satisfeito, né, que reclame com o seu candidato. Mas o sistema, nesse caso, ele funciona. E eu faço várias críticas ao sistema eleitoral brasileiro, principalmente sobre essa questão do quociente eleitoral, é muito complexo, as pessoas não entendem, né, e deveria ser uma coisa muito simplificada, porque todos nós temos que entender com facilidade como elegemos nossos representantes. Mas vamos lá.
Nesse caso suplente, o sistema funciona, porque os mais votados acabam sendo agraciados sempre. Então, os primeiros suplentes são aqueles que também tiveram votos, não os suficientes para conquistarem as cadeiras, mas eles também foram votados, foram melhores votados do que os últimos colocados, por exemplo. Então, eles são representantes populares. Essa questão de se elegeu o deputado e vai ser secretário, vai assumir outra função, é uma questão individual do eleitor com o seu representante. Acho que isso pode ser cobrado, as pessoas reclamam muito disso, mas há casos que as pessoas sabiam disso. Eu creio que o eleitor do Beto Preto, por exemplo, sabia que iria seguir na Secretaria de Saúde, eu acho que ele nem negava isso. Há outros casos também que são simbólicos, de pessoas que, por exemplo, estavam como secretários, deixam a secretaria só para se elegerem e voltam para a secretaria, Então, é bem claro isso. Acho que as pessoas não podem reclamar tanto disso não, viu, Manu? Os suplentes, eles são eleitos também, tanto que tomam posse, são diplomados como suplentes, então não são pessoas estranhas ao processo. Diferentemente, por exemplo, no caso do Senado. Aí é diferente, porque os suplentes recebem os votos junto com o candidato principal, que a eleição no Senado é feita por chapas. Então, ali o suplente entra junto mesmo na carona. Aí a crítica está correta. Mas no caso dos deputados, a eleição proporcional, os suplentes também recebem votos individuais em seus nomes. Então, parece um pouco mais justo. E para terminar, Manu, você me entregou fazendo uma pontuação muito importante. É por isso que eu falei que o sistema eleitoral no Brasil tem que ser simplificado. Mas nós votamos de forma proporcional para os partidos. Mas marque o voto do número do meu candidato. Sim, mas no número do seu candidato, os 2 primeiros dígitos são justamente do partido dele, a famosa legenda. Então, quem elege os deputados, os vereadores, são os partidos. Então, você dá o voto primeiro para o partido, tanto que são os 2 primeiros números lá, do número de cada candidato, e depois, pessoalmente, para o candidato. Aí, dentro do partido, os melhores colocados que são efetivamente empossados nas cadeiras. É meio maluco, mas é assim mesmo. Então, muitas vezes, você vota num candidato X do partido Y, mas você acaba ajudando outro candidato que estava na frente dele a se eleger, porque o teu voto primeiro foi para o partido fez a cadeira, e aí, de posse da cadeira, o mais votado dentro do partido é que consegue a vaga. Então, é importante sempre explicar isso, sempre que possível, para o eleitor entender. Então, por isso que a crítica em relação ao suplente vai assumir, essa crítica não é válida, porque o suplente é tão eleito quanto o deputado que conseguiu efetivamente a vaga. O meu candidato não cumpriu a promessa que fez a mim, que era cumprir o mandato dos 4 anos. Aí é uma conversa de cada deputado com a sua base. É isso, a eleição proporcional, no caso dos deputados, que sempre, todo ano de eleição, gera aquela dúvida entre os eleitores.